Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º episódio aqui do nosso podcast Sonho Real. E hoje, mais uma vez, a gente traz aqui um dos construtores parceiros nossos aqui da Casa Real para a gente conversar um pouco aqui, passar a visão dele de mercado. E é um parceiro recente, um dos mais recentes que a gente tem, que atua muito ali ainda na região do Altos do Turu, mas que brevemente também tem novidades, a gente estava conversando um pouco mais aqui, né? Você já me conhece, eu sou o Paulo Vitor, corretor de imóveis, e eu sou o host aqui desse podcast. E estamos aqui com o Demson Nascimento, CEO lá da Casa Real. Demson, mais uma vez, muito bom estar aqui para a gente bater um papo aí sobre o mercado imobiliário. E dessa vez com um engenheiro, alguém que está começando aí também seus projetos ali na região do Altos do Turu, né? E a gente tem o prazer de receber hoje aqui o Rogério da Moriá, em engenharia, né? Faltou a polêmica. A polêmica, não comecei com polêmica hoje. Mas é sempre um prazer receber aqui esses convidados maravilhosos, né? E hoje vai ser um bate-papo sensacional. Como tu não começou com a polêmica, eu vou começar. Certo. O melhor produto que nós temos hoje no Altos do Turu. Olha só, viu? Melhor produto. Então, se você quer ticket aí de até 350 mil, nós garantimos que esse aqui hoje é um dos melhores produtos, o melhor produto que nós temos lá na região, né? É, porque assim, em termos de custo-benefício, área construída, em relação à planta, né? Sem dúvida nenhuma, é um produto que chama muita atenção. Né? Chama muita atenção. Inclusive, os clientes que têm ido lá têm elogiado bastante, têm gostado bastante. Então, é um produto que tem tudo para ser sucesso total. A primeira unidade está em fase final de acabamento e já as outras unidades aí já começam a ser construídas também, né? Então a gente já deixa um recado aqui para você. Então você que está aqui com a gente, já curta, comenta, compartilha, manda um direct, manda aí pro seu amigo que está buscando casa, seu parente, seu vizinho, que quer casa aí de até 350 mil. Olha, tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer esse produto lá na região do Altos do Turu, não é isso, Demson? Com certeza. E aí, meu amigo? Primeiramente, uma boa noite para vocês, satisfação, Demson, satisfação, Paulo, estar aqui com vocês. E assim, agradecido por estar escutando isso de vocês, entendeu? Realmente o produto é muito bom. Eu fico lisonjeado dessas palavras suas, dizendo que é o melhor produto da região. Quando eu entrei no mercado, realmente eu quis fazer uma coisa diferente. A gente sentiu isso desde o início. Desde o início, é verdade. Desde quando sentou lá com o projeto, já trazendo o primeiro diferencial, 3 suítes na região. 3 suítes, é por isso que eu citei que assim, em termos de custo-benefício, porque é uma proposta, eu diria que ousada, isso. Porque nós temos produtos muito, muito bons lá. Se a gente for citar, por exemplo, produtos de 3 quartos, a gente tem um produto de 3 quartos que é de 2 suítes, que é o melhor dentro dessa categoria. Sim. A gente tem um produto de 2 quartos, que é o melhor dentro daquela categoria. Agora a gente não tem nenhum com 3 suítes. Perfeito. É só esse. Demson, quando eu comprei, na verdade eu comprei o terreno para construir 5 casas e eu pensei em fazer a mesmice, mas não, eu sempre gostei de coisas diferentes, sempre gostei de desafios. Eu sou formado em engenharia civil, eu tenho curso de inspetor de solda, eu sou engenheiro do petróleo, eu tenho pós em fundação e estrutura e mexo também com pavimentação. A Moriá foi criada, a princípio, a gente mexer com pavimentação. A gente tem um produto muito bom, que é produto importado dos Estados Unidos, americanos, desenvolvido depois da Guerra do Vietnã, que transforma argila em rocha. Eu fiz uma obra em 2020 no Cupixi, com 28 km no ramal, no meio da floresta amazônica, que era um atoleiro, e nós conseguimos fazer lá uma coisa em 2 meses. E a partir daí, minha esposa também é engenheira, e ela tem assim, o dom da arquitetura, ela tem muito bom gosto. A partir daí nós resolvemos, eu viajando muito e tocando obra fora, resolvemos voltar a construir também para essa parte de construção civil. Em 2006, eu tinha uma construtora aqui, com os parceiros, eu comecei a construir na Chácara Brasil. Naquela época lá, eu construí 4 casas, vendi muito bem na época, e depois eu fui para o mercado público, poder público, tentar tocar obras públicas. Fiz obras de Detran, fui para fora daqui, fiz obras fora daqui, e tive muito sucesso na iniciativa privada, construindo e vendendo, mas alguma coisa me atraía na iniciativa pública e obras públicas, que eu não saía de obra pública. Eu fazia aquele negócio e aí recebia o dinheiro, tomava o cano ali, voltava a fazer. E agora conseguia sair daquilo ali. Conseguia sair sempre girando. E eu falei, Poliana, minha esposa, Poliana, vamos construir. Dinheiro parado em banco não adianta, vamos construir, vamos fazer alguma coisa. Você sabe fazer, você tem bom gosto, você faz o projeto arquitetônico. Sim. Eu faço o projeto estrutural, elétrico, hidráulico, suplementar a gente faz aqui.
Mas vamos fazer uma coisa diferente. Fazer uma coisa diferente, que assim, que realmente a gente marque, que a gente comece a fazer aqui. Eu estou cansado de ficar viajando para tocar obra, estrada muito cansativo, é uma coisa muito penoso mesmo. Então a gente vai começar aqui devagarzinho, a gente vai construir a primeira, vende, constrói mais duas. Não construir esse ciclo de uma vez só não. E engraçado que eu não sou muito ligado nessa questão de internet, de Instagram, de tudo. Minha filha é publicitária, minha filha sempre falou, papai, quando você vê o poder que tem as redes sociais, você vai se apaixonar. E a Poliana sempre via vocês. Sim. Casa, eu mostrava a casa, ei Rogério, esse pessoal aqui é muito bom, eles estão lá na Massagia e tudo. E eu assim, olhava e tudo, uma vez eu olhei Paulo Vitor, e o Paulo, coincidência, é casado com a sobrinha minha. É verdade. Eu falei, Poliana, eu conheço Paulo Vitor, assim, o pessoal aí é muito bom, eu tô vendo realmente eles estão cada dia melhores nos produtos que eles oferecem. Vamos construir, vamos botar na mão de quem conhece para vender, que eu também não quero, não consigo bater esse canteiro e subir para cabecear. Sim. E pronto, e daí nasceu essa ideia nossa, essa parceria. Que bacana. Poliana. Valeu, Poliana aí acompanhando a gente. Poliana foi a grande indicação, viu, Deus, pra questão. E aí foi que ele descobriu que eu trabalhava lá e aí deu tudo certo. Deu tudo, combinou perfeitamente. Paulo, né? E quando eu liguei pro Demis a primeira vez, eu falei, eu quero o corretor Paulo Vitor, você lembra? Falei, o Paulo, aí o Demis estava até viajando. Me passou. Ele quer falar com o Paulo, que eu já conheço tudo. Eu estava viajando na época, eu disse, não, o Paulo Vitor vai falar contigo aí. E tá tudo em casa, né? Isso, e aí as coisas vêm se desenvolvendo muito bem. Mas, Rogério, uma coisa que me chamou a atenção em relação àquela obra lá, e aí você até citou sobre a tua especialização nessa área de engenharia, foi a estrutura da casa. Perfeito. Era uma coisa que chamava muita atenção. Muita atenção, né? Inclusive na visita técnica que nós fizemos corretores, que acaba que a gente vai conhecendo um pouco, né, da estrutura e a gente vai vendo muita coisa. Sabe o que me chamou a atenção? Não só da estrutura, eu achei a obra bonita. Sim, né? arrumada, organizada. A fundação foi o primeiro ponto que eu disse, cara, eu nunca vi isso aqui. Sim. Quando eu vi a fundação feita, aquelas sapatas, eu disse assim, isso aqui eu nunca vi. Aí outro ponto que me chamou a atenção foi na laje. E aí foi uma surpresa para todo mundo, para todos os corretores quando a gente foi também. Isso aí ninguém pratica no mercado. Explica pra gente aí como é que foi esse processo de decisão. Eu sei que existe outros caminhos, né? Então poderia se fazer uma coisa mais barata, mas explica aí por que a decisão de fazer uma estrutura tão bem feita e tão bem pensada e planejada como aquela. Quando eu comprei o terreno tinha um mato e eu não tinha limpado ainda. Eu andei no meio do mato e bati um nível com a treina meio esticando, deu 80 centímetros. Beleza, quando eu cortei o terreno mesmo, que eu fui começar a trabalhar, estava dando 1,5 m de aterro. A gente sabe que existe uma coisa na engenharia que é o recalque diferencial. A estrutura pode ceder, ela cede ao longo de algum tempo, de 10 anos. E eu aterrei aquilo lá. Tudo bem, eu aterro dentro de todas as normas. Eu costumo trabalhar certinho para não ter problema futuro. A pior coisa do mundo é você ter algum problema futuro. Então, o que eu fiz? Eu compactei, camada de 20 centímetros, você vai com o compactador aquela placa, bota camada de 20, vai compactando, o SPT vai lá para cima, a taxa vai lá para cima. Mas mesmo assim, para evitar que é tipo de recalque, eu fiz essa parte de fundação direta e amarrei com vigas embaixo. E lancei a estrutura. Se você observar na casa, você não vê nenhum canto de pilar, nenhum pilar sacado da parede. Por quê? Porque as paredes eu fiz com tijolo dobrado. Então parece que a parede é inteira. Você vê uma construção, você vai no meio da parede, tem um pilar ali. Não, na minha casa não tem isso. Não tem nem os pilares saindo e nem a viga, porque eu resolvi botar o forro e rebaixei. E o forro não comprei aquelas plaquinhas de forro, porque aquelas placas lá na região que venta muito. Aquelas placas com arame, a gente sabe, com o tempo, elas começam a trepidar, próprio vento mesmo, e começam a rachar tudinho. Então o forro nosso lá de gesso é placa de gesso. É gesso acartonado. Não é aquela placa de 60, é gesso acartonado. A própria laje já era aquele efeito que, inclusive, você vai em imóveis em construção de alto padrão, você vê aquele tipo de estrutura ali. Isso que chamou a atenção também, né? É concreto maciço, né? A laje... Isso, laje maciça. Eu gosto de usar muito laje maciça. Tem gente que gosta de usar laje treliçada. Funciona. Funciona tudo. A desvantagem da laje treliçada é a vibração. A laje treliçada, ela vibra muito. Você tem o isopor, o cerâmica, que é um material inerte. O que eu gasto numa laje treliçada, se eu compro material forma boa, eu faço 5, 6 casas de laje maciça. E além disso, a laje maciça me dá mais rigidez na casa.
A gente sabe que a estrutura trabalha, toda estrutura trabalha. A estrutura não é, se ela fosse uma estrutura rígida, ela quebraria. Ela se movimenta. Só para o público que está assistindo, quando você fala que ela precisa ser, ela vai se movimentar, isso é normal e tudo mais, mas ela precisa ser mais rígida porque nessa treliçada, e é uma coisa que a gente sabe, porque a gente já viu isso muito lá no Araçagi, ela tem muita, acaba tornando muita trinca, fissura, aparece muito fissuras. E quando você tem uma laje maciça, uma laje com 10 centímetros maciça, eu já tenho as formas eu compro madeirite o melhor que tem, então eu reaproveito ela. A treliçada você não reaproveita nada, você compra as treliças, você faz as vigosas, colocou, pronto, você não consegue reaproveitar. Então para mim sai mais barato eu fazer a laje maciça e eu tenho um corpo mais rígido, é o que a gente chama de inércia, eu tenho mais peso na estrutura. E também a tua manutenção da garantia também fica bem menor, né? Porque fazer veda trinca, essas coisas. Com certeza. Porque tem muita gente que já anda com o kit. Com certeza. É verdade. Com certeza. Eu escutei de um dos corretores uma vez, né? Ele falando assim, fulano, que é um construtor lá no Araçagi, ele já anda no carro dele com veda trinca. Isso deve ser ruim demais. Por conta disso aí. Eu fiz mal pro cliente que eu peguei a laje maciça, eu só fiz lixar e passar um verniz depois, ficou perfeita. Sim. Entendeu? Só que era um comercial. Sim. Tá? Sim, é porque dá para fazer aquele efeito que eles chamam de concreto exposto, né? Sim, dá para fazer por isso que eu falei, tem essas obras de alto padrão, elas seguem esse padrão, né? E muitos, hoje como está na moda isso, eles até fazem o acabamento para ficar completo aparente, o pessoal faz. Aparente, A engenharia civil tem uma gama de coisas, todo dia inventa coisas novas e todo dia uma pessoa faz uma coisa diferente. Você, seguindo as normas e eu costumo falar que engenharia é física e bom senso. A matemática é só para você chegar a um resultado, mas a matemática, o computador faz para você uma conta. Mas é física e bom senso. Toda estrutura trabalha, então você tem que combater as fissuras, combater as patologias, você tem que comprar um material bom. Não adianta você ir no mercado e comprar material ruim. Isso vai dar problema daqui a 2, 3, 4 anos. E aí você vai virar as costas para o cliente? Não, a gente tem que começar a plantar a semente e aí vai regando e vai fazendo certo. E isso aí vai se transformar numa coisa realmente, uma potência que as pessoas vão falar bem de você. O marketing boca a boca, né? Exatamente. A partir do cliente que comprar essa casa aí, ele diz, cara, minha casa nunca deu problema. E aquilo ali fala pro outro que daqui a um pouco tu já vai estar com um ciclo lá no Araçagi. E indica o cliente que vai comprar lá no Araçagi. E isso aí realmente faz muita diferença. E fazer da forma correta, você pode, de fato, ter uma proporção menor no marketing boca a boca, porque o que é negativo se espalha com uma facilidade muito maior, né? Mas aí, quando você não faz como tem que ser feito, quando você não faz o básico bem feito, aí vai se tornar algo negativo e as pessoas, elas fazem questão de divulgar isso. É verdade. E divulga com força. Dê-me uma vantagem que eu acredito que eu tenho é porque eu sou da área, sou formado e eu tenho alguns cursos na área. Então, assim, eu costumo... A tua especialidade? Fundações de estrutura. Eu gosto de calcular. Eu tenho um programa, eu calculo no TQS. Foi um investimento que eu fiz, na época era R$50 mil o investimento do FU. Sim. Eu paguei um pouco menos, o meu é limitado a 12 pavimentos e 1.200 metros por pavimento. Para mim tá bom demais. Só explica pro pessoal mais ou menos qual é essa função, essa questão do cálculo, para quem não entende. Porque você vai construir um prédio, por exemplo, tem que fazer um cálculo ali, principalmente o que eu tenho que fazer de base ali para poder sustentar esse peso todo, né? Vamos lá, aquilo que eu falei, é física do segundo grau mesmo. A carga vem de cima para baixo, então o solo tem que absorver toda a carga vem de cima para baixo. Quando você tem um pilar, você tem que ter uma fundação resistente para segurar esse pilar. Senão ele fura a fundação e se o solo não estiver compactado, não estiver bom, a fundação cede. Entendeu? Eu costumo dar um exemplo que é muita gente, quando o terreno é ruim, faz radier. Porque eu costumo dar um exemplo. Se eu pegar uma caneta, com uma força eu furo meu dedo. Mas se eu pegar a mesma força com o celular, eu não consigo furar minha mão. Sim. Por quê? Fórmula da física, tensão é força sobre a área. Quando eu aumento a área de contato, está no denominador, eu diminuo a tensão. Entendi. Então, é física pura. Então, assim, o que dá fissura, o que dá problema nas casas? As pessoas querem construir, tudo bem, tem um bom gosto, tem tudo, acho que acabamento, mas não é só isso. Você tem desde da fundação, desde os quadros da casa, bater nível, tudo isso conta, tudo isso vai proporcionar você ter um produto de excelência no final.
Entendeu? Se você for ver aquela casa que eu construí, você olha pro chão, tá totalmente dentro do esquadro. Você não tem um centímetro, tá totalmente dentro do esquadro, tá perfeito. Entendeu? Isso aí chama atenção. Os clientes, eles são exigentes, tem que ser mesmo. Não é barato você comprar uma casa. Então tem que exigir, tem que comprar coisa de excelência. E Paulo, o que o Rogério está falando, principalmente ele citou sobre, no final você chega, vê a casa pronta. E muita gente, de fato, faz uma casa muito bonita, mas como é que foi esse projeto, né? Como é que foi a execução disso? Né? E isso é um diferencial tão grande como a gente vem falando, porque para muitos construtores, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, não estão nem aí. E é uma das coisas que, desde quando o Rogério veio falar com a gente, que ele foi explicar pra gente e a gente começou a ver aquela construção, e isso sempre chamou muita atenção de todos nós corretores. Né? Porque a gente já viu muita coisa aí e a gente vai aprendendo, né, com o tempo. A gente, por exemplo, eu não sou nenhum engenheiro da área, mas a gente já sabe quando uma fundação ela é bem feita e quando uma fundação ela não é bem feita. E isso, para mim, particularmente falando como um corretor, eu gosto de passar essa segurança. Porque ninguém quer ter problema na casa. Ninguém quer ter uma fissura que seja. Então, e uma das coisas que sempre que eu tenho visto no trabalho aqui, nessa parceria junto com o Rogério, é justamente essa questão dos mesmos valores e princípios que a gente fala, que acaba que atrai, né? As pessoas que estão junto com a gente tem isso. Então, se importa com a pessoa, com quem está comprando. Não está pensando só no lucro. Quer entregar o melhor produto, menos sendo um produto ali que a gente fala hoje quase que popular, 350 mil, que a gente tem ainda dentro de Minha Casa Minha Vida. Só não atende lá porque a região ainda não está financiando pela Caixa. Mas se tivesse financiando, enquadraria dentro de Minha Casa Minha Vida. Né? Mesmo sendo um produto quase que meio que popular, né? Ali popular para o médio, mas com alta qualidade, como se fosse um produto de mais de R$1 milhão. Então isso, eu acho super importante a gente falar aqui e frisar, principalmente para você cliente, né, ou até mesmo construtores, a importância que a gente tem de até estar hoje aqui, né, fomentando esse podcast, é justamente para que a gente possa trazer cada vez mais produtos de qualidade, né, para que as pessoas possam, o que é bom tem que ser copiado. Né? E o Rogério aqui como engenheiro especialista na área, ele sabe disso, e a gente buscar sempre fazer mais e diferente. Como ele disse, eu não quis fazer a mesmice, já fui lá, fez um produto, está fazendo um produto de extrema qualidade e diferencial, com 3 suítes que a gente não tinha, o primeiro produto da região com 3 suítes. Então isso eu acho muito válido e importante a gente ressaltar, porque sem dúvida, no final das contas, nós queremos o cliente satisfeito. E nós somos clientes também. Tenho certeza que se a gente fosse comprar uma casa, a gente, hoje, tendo um pouco de conhecimento, a gente procuraria saber de tudo isso, né, para comprar a casa ideal. E o engraçado, muita gente não sabe, a norma de concreto, de estruturas, mudou em 2003. Por que mudou? Porque era uma norma antiga e os prédios antigos, principalmente Rio e Recife, começaram a cair. Por quê? Porque existe uma coisa do concreto chamada fluência do concreto. O que é a fluência do concreto? O concreto, ao longo do tempo, perde resistência. Nós vamos ficando mais velhos, vamos perdendo resistência. Sim. O nosso carro vai ficando mais velho. E a estrutura do mesmo jeito. A estrutura, ela avisa quando ela está danificada. Uma trinca é um aviso que está acontecendo alguma coisa. A estrutura não cai de uma hora para outra, a não ser aquele caso de Belo Horizonte, dimensionado um pilar, um viaduto, que era não sei quantas toneladas, e quando tiraram a escora, caiu. Mas depois, se você tirou a escora, construiu, ele não vai cair na tua cabeça. Sim. Ele avisa antes. Entendeu? Então a norma mudou por causa disso. Aí como eu mesmo calculo, às vezes aconteceu no começo, eu levava os projetos lá para a obra e o mestre de obra, doutor, mas isso aqui não está muito carregado. Não está, porque agora a norma mudou para a estrutura, em vez de durar 50 anos, durar 100, 150 anos. Sim. Tendo manutenção. Então assim, na nossa área, na construção civil, ainda existe aquela coisa que o cara que começou a construir em 1960 acha que ainda é a mesma tecnologia, a mesma coisa, mesmo. Não, faço uma viguinha aqui de 15 por 30, boto 2 ferros embaixo. Dá tranquilo. Segurou lá, mas ela vai apresentar problema ao longo do tempo, vai começar a fissurar. Em algum momento o problema vai aparecer. E assim, 50 anos com uma residência, com uma casa, com uma edificação, um prédio, é pouco tempo. É pouco tempo, verdade. Então assim, eu calculo dentro da norma. Eu tenho um programa, eu calculei muito na mão já, eu aprendi muito calculando na mão. Quando eu formei, não tinha os programas. Hoje o programa me auxilia, me ajuda. Aí eu faço os cálculos estruturais no programa e às vezes eu refino uma peça ou outra, mas assim, tudo dentro da norma.
eu não quero ter problema. Não quero ter problema de jeito nenhum, então faço dentro da norma. E é o que tem que ser feito, né? É o que Dentro tem que ser da feito. norma, de fato, é o que todo mundo deveria fazer. Infelizmente, a maioria não faz dessa forma. Mas Deus tem sido bom, porque principalmente os nossos parceiros, assim como você, como o Paulo falou, existe essa questão desses valores que combinam e começa a dar certo cada vez mais a parceria, e a gente tem atraído esse tipo de pessoa, né? Que combina muito com a nossa visão, com nossos valores, com o que a gente pensa sobre o mercado imobiliário. E é isso que faz a diferença. Então, eu tenho certeza que o teu caminho está sendo traçado para ir para o sucesso, né? Então, é um empreendimento agora, o primeiro de muitos e muitos que vão vir. Eu tenho certeza disso, né, Paulo? Deus abençoe. E a gente já está aí vendo outras regiões, já Com pensando, certeza, né? Paulo. Ele me ligou, Rogério, sempre que tem uma novidade, ele tá me ligando, e isso é muito bacana, porque a gente sempre está interagindo, e ele pergunta, Paulo, eu coloco isso, eu coloco ali. E eu acho isso super importante, porque a gente está do lado comercial, a gente entende o que os clientes Isso. pedem, né? E ele tem a parte técnica de conhecer realmente de fato. E a gente já está vendo aí, de repente, até outros projetos, né, Rogério? Pensando em entrar ali para a região do Araçagi também, estávamos conversando aqui antes sobre essas regiões, mas o que eu queria te perguntar é de fato o seguinte: hoje, né, como tu falou, trabalhou muito tempo com obra pública, não conseguia sair, mas sempre teve essa vontade. Hoje, junto com tua esposa, aí vocês conseguiram colocar isso, né, já em prática. A gente já está finalizando aí, vamos ter mais 4 casas lá na região do Alto do Turu, e para visão assim mais de médio, longo prazo, né? Como é que tu vê hoje esse mercado, né, imobiliário em São Luís? Quais são as expectativas? O que vocês têm pensado para os próximos passos aí? Manter esse padrão? São casas maiores, casas duplex? O que vocês têm pensado e já estudado talvez aí para o futuro bem próximo, né? Paulo, futuro bem próximo, vamos lá. Eu acredito que a gente vai mudar de padrão. Vai construir o duplex, casas com piscinas. Porque, só enfatizando, tu já construiu, inclusive, projetos, né, para clientes mesmo, já, né, dentro de Dama e Alphaville, né? Agora eu estou construindo uma casa no Alphaville para um cliente, terminou há 6 meses uma casa no Dama. Eu sempre fiz obra para cliente. Construí no condomínio no Olho d'Água, esqueci o nome agora. Condomínio Andorra, fiz uma casa no Andorra lá no Olho d'Água também. Eu sempre fiz obra para cliente. Tem obra na BB, a BB é um clube, hoje em dia é um dos melhores clubes de São Luís. Eu construí a sauna, construí lá os peladeiros, restaurante. Agora estou construindo um restaurante Vista Mar também, muito bom, é onde eu sempre tenho obra. Sempre fiz projeto e a parte de pavimentação. Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta. Nessa parte, mercado imobiliário, não sei se eu continuo no Alto Turu ainda. Eu quero fazer uma coisa melhor ainda. Sim. O mesmo padrão, mas maior. Entendeu? Eu acredito muito no mercado de São Luís. Eu acredito que tá crescendo. E quando você tem qualidade, você tendo preço e qualidade, você consegue vender, você consegue prosperar. Então, assim, o foco é ficar naquela região do Araçagi. Hoje, né? Ainda não. Então, talvez a gente veja terreno daqui 1 mês, 2 meses. Mas pode ser também que amanhã vocês digam, Rogério, o foco é bem ali, no outro lugar. E vamos junto. Não tem nada engessado, tá? Mas busca trazer aí projetos para a região do Araçagi, com certeza, já com mais, mesmo dentro do médio alto padrão. Com certeza, com certeza. Perfeito. Isso com a orientação de vocês, claro. Acho que o primeiro passo a gente conversa e vamos lá. Rogério, e na tua opinião, na verdade na tua visão desse mercado, né? Você já tem um certo tempo, então já tem uma experiência, apesar de estar iniciando essa questão comercial, de fato, de construção para venda há pouco tempo. Mas na tua visão, nesse mercado, qual que seria o maior desafio para você? O que você acha e olha, não, isso é um grande desafio? Demis, eu acho que o desafio para mim, para minha construtora, é tecnologia, trazer sempre coisas novas. Eu não quero eu estou muito satisfeito com o que eu fiz, mas eu quero sempre melhorar. O desafio é a gente buscar coisas de fora, não digo nem de São Paulo, porque as coisas, sabe, que no mundo acontece, as coisas no mundo, do mundo vem primeiro para São Paulo, depois para o resto do Brasil. Depois para o Rio, Belo Horizonte, depois para cá para São Luís. Eu tenho a experiência, eu morei já em Maceió, Manaus, Aracaju, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então eu já morei em vários lugares e assim, eu sei como é que funciona. Sim. Então
essa questão é tecnologia, trazer coisas que você faça a casa mais rápido, que você tenha... a qualidade, eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo, do que eu estou colocando, oferecendo para meus clientes. Mas alguma coisa tecnológica, infelizmente a construção civil ainda é muito arcaica. Então, são coisas muito arcaicas. Lá na empresa a gente investe muito em ferramentas e equipamentos, mas você vê ainda o pessoal construindo muito arcaicamente mesmo, sabe? Não sabe usar um nível laser, não sabe usar uma coisa... Tem uma feira, né, que é uma feira nacional que acontece todo ano, acho que em São Paulo, esqueci o nome agora. Já fui várias vezes, tem a FEICOM. Né? A FEICOM. Tem a FEICOM e tem a FEICOM antes era melhor, que abrangia tudo, agora eles desmembraram. Tem a feira de arquitetura, tem outra feira e tem a FEICOM, entendeu? Vale muito a pena. Inclusive essa FEICOM eu tenho interesse de ir agora nesse, geralmente acontece no início do ano, né? Março. Isso. E aí a gente vê tantas coisas lá diferentes e tudo mais, mas aqui não chega. Pelo menos assim, eu nunca vi, né? Tem muitas coisas que a gente olha lá, alguns amigos, inclusive construtores que são parceiros nossos, eu já vi participando lá, aí às vezes faz um vídeo ou outro de coisas diferentes, até no próprio Instagram chega pra gente, né? Mas existe essa dificuldade eu não sei se é uma coisa que o construtor daqui não vai atrás ou se é algum outro tipo de dificuldade, né? O ser humano tem um pouco de ser acomodado, entendeu? As coisas estão dando certo e a pessoa assim, fica acomodada, não quer mudar, não quer sair daquela zona de conforto. Isso todo mundo é assim. Então você tem que todo dia ter aquela gestão e realmente procurar buscar inovar, né? A gente pode trabalhar com reuso de água para residências. Sim. Energia solar, antigamente ninguém, assim, era caríssimo, ninguém falava, os dias já estão colocando. Então tudo isso é tecnologia. E a gente está conversando aqui, alguém está inventando alguma coisa agora. Verdade. Entendeu? Então a pessoa tem que estar ligada e as coisas vão mudando. O mercado, ele não é estático, ele não é parado, ele muda, muito dinâmico, né? Ele é muito dinâmico. E a gente estava conversando agora há pouco, né, Paulo, sobre essa mudança, porque há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo, né, a escala de anos aí para a gente em relação ao mercado imobiliário é considerado pouco tempo. Há 4 anos, 5 anos atrás, você via casas, tipo assim, era um padrão que se seguia, né? Um padrão bem simples, todos os construtores trabalhando, fazendo a mesma coisa, as plantas eram iguais. Até quando nós chegamos no Araçagi, basicamente tinham 2 plantas no Araçagi. Eles ainda vendem até hoje. Ainda vende até hoje. Tem Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Tem construtor que ainda usa elas. Mas assim, basicamente só tinha essas 2 plantas. Aí o pessoal chegava, o que vem no Araçagi? É isso aqui. Aí o cara lá ia construir. E aí começou a chegar alguém que inovou, aí depois veio outro, inovou um pouco mais. Hoje existe uma diversidade de projetos enorme. E cada vez mais com mais detalhes. O pessoal começa a trabalhar uma coisa mais sofisticada, um requinte a mais. Então é até bom a questão da concorrência, entre aspas, entre os construtores, porque vai forçando de fato a você inovar. E é disso que você está falando, né? É uma concorrência salutar, é o que eu falo. Se o mercado tiver todo mundo construindo muito bem, isso é bom para todo mundo, é bom para o mercado, é bom para o cliente, todo mundo gosta de coisa boa. Você sabe que o objetivo nosso aqui também é trazer isso, né? Porque o nosso público principal é construtor, o público do podcast. A maioria das pessoas que falam comigo, me dão feedback, são construtores, eles que a maioria que assiste, né? E aí eu escuto muito feedback, cara, eu assisti o podcast de tal construtor, eu gostei muito, tem algumas coisas que foi falado lá que eu juntei com minha equipe, a gente começou a trabalhar para melhorar em determinado setor. Então, assim, cara, pra gente isso é fantástico, porque quanto melhor construtor tiver trabalhando nessas regiões ou em qualquer outro local, reflete na gente também, reflete no nosso trabalho, principalmente no nosso trabalho da Casa Real, que é voltado para esse tipo de construtor. Então nós resolvemos desenvolver um trabalho mais profissional para o construtor pequeno, médio, né? Então, para a gente isso é muito importante, porque muitas vezes o pessoal que está lá olhando nossa rede social,
eles imaginam que nós que construímos, né? Então, não somos nós. Está aqui um construtor, veio aqui semana passada outro, veio aqui semana passada outro, mostrando quem de fato constrói. E quanto mais qualidade tiver nessa construção, mais reflexo positivo vai ter para a gente também, né? Porque, queira ou não queira, uma coisa está atrelada à outra. Com certeza, com certeza. E aquela coisa, se tiver uma coisa, um produto ruim, reflete vocês também. Com certeza. Entendeu? Então isso aí, o mercado tem que se modernizar, tem que melhorar, Eu vejo direto, todo dia, assim, os produtos de vocês são muito bons mesmo. Eu vejo coisa ali no Alto do Turu que eu não compraria, mas o bom também é que tem mercado para todo mundo, né? Sim. As pessoas vendem. Isso. Entendeu? Mas eu quero vender com excelência. E assim, os produtos de vocês realmente são bons. Vocês estão selecionando realmente pessoas que estão crescendo, querem mostrar serviço, querem construir uma semente que vai dar um fruto gigantesco no futuro. É verdade. E sobre a questão de futuro, o que você pensa em relação a metas? Hoje... Nós estamos num ciclo agora de 5 casas, né? Isso. Essas 5 casas, basicamente, aí se quisesse iniciar as 5, né, já daria, mas a gente até a orientação nossa mesmo, ele faz uma, depois faz mais 2, né? Porque a gente vai entendendo o mercado e o ano não começou assim tão bem lá para a região e agora parece que no Alto do Turu a gente está perdendo tem a briga, né, entre a sala do Alto do Turu e a sala do Araçagi e a galera do Alto do Turu lá marcando visita todo dia, parece que o negócio desencantou pro lado de lá realmente. Né, atualmente tem uma demanda muito grande lá, muita procura. Demis, eu tô na iminência de passar alguns dias no Rio de Janeiro. Nós pegamos uma obra pública. Sim. De pavimentação, daquele produto que eu falei da Pavio. Então vou fazer agora, tô começando agora 2 casas, construí a primeira já, que está finalizando, acho que semana que vem já deve estar pronta, estou pintando fora, vou construir mais 2. A hora que eu construir essas 2, eu devo construir no Alto do Turu e mudar já para outro local. Sim. Eu só tenho que dar um foco, porque eu não estou só no mercado imobiliário, eu tenho que dar um foco nessas outras coisas também. Eu tenho as obras para fazer no Rio de Janeiro e talvez em Belém. Então vou só ajustar meu tempo, mas eu vou continuar. Vamos continuar e a ideia é fazer 5 agora, pensar daqui a próximo ano fazer mais 5 ou mais 10. É ir crescendo, a ideia é ir crescendo. E sempre inovando. E Rogério, nessa tua... Tu já tem uma experiência muito grande, agora na parte mais de venda, né, para o cliente final, né? Antigamente as pessoas já te contratavam ali para fazer o projeto delas, né? E com certeza tu já viu aí muitas situações dentro da construção, né? Tu tem alguma história aí, alguma coisa que tu viu, cara, isso aqui podia ter sido evitado, ou uma história engraçada, ou uma história muito triste dentro dessas tuas idas aí nessas construções? Uma vez a gente acho que até conversou aí a respeito de uma dessas situações que tu já presenciou. Tu tem alguma história aí que tu possa contar pra galera a respeito disso aí? Se me vem à mente alguma coisa que com certeza deve ter, mas eu não tá vindo à mente. Se eu lembrar aqui eu vou falar aqui. Inclusive foi, se eu não estiver enganado, foi sobre foi compactação de terreno, se eu não estiver enganado, lá no, não sei se foi no Dama ou no Alphaville, se foi em outro que de repente lá, não sei se caiu. Teve um acidente lá. Sim. Foi no Dama. Foi no Dama. E tu avisou, né, aquilo ali que iria acontecer e tal. Verdade. Ali quando eu cheguei para fazer a obra do Dama, o terreno, ele era de caída, no final o muro ficou com 5,5 metros. Eu compactei em camadas, eu fiz uma estrutura, eu mesmo calculei, fiz uma estrutura de muro armado, um pilar a cada 1,5 metro e viga a cada 1 metro. Armei todinho e eu vi o vizinho que fez só uma alvenariazinha e subiu o terreno dele. E eu fiz uma amizade com o vizinho do fundo, que é a casa de baixo, que lá no Dama, a montante você joga água para jusante. A casa de cima pode jogar a drenagem, você bota um cano e joga lá para baixo. E eu fui falar com ele, olha, tem que passar a drenagem, descer, vai passar no cano do teu terreno, joga lá na rua. Realmente a caída é muito grande. Aí eu fiz amizade com ele e eu falei, olha, cuidado com esse vizinho aí, que esse terreno do lado aí pode dar problema. Pode ser que caia aí, não estou dizendo que vai cair, mas pode ser, eu estou achando a estrutura muito fraca. Tá, aí passou, aí eu estava numa visita no cliente e recebi a ligação dele, Rogério, o muro acabou de estourar. Não, acabou de instalar aqui. O que eu faço? Eu disse, rapaz, sai correndo, sai de perto, se já instalou, vai cair.
Não demorou nem 5 minutos, caiu. Infelizmente caiu. O vídeo circulou aí. Circulou. E pior que aquele vídeo circulou, que foi um funcionário meu que gravou e distribuiu. Eu até falei com ele, não faz isso, não divulga essas coisas assim, porque pega mal, assim, é colega de profissão, alguém assinou aquilo lá, entendeu? Mas acontece. Então você tem que calcular. Como é que ficou lá aquela história lá? Eles foram lá e fizeram do jeito certo. Me chamaram para fazer o projeto da piscina lá, da piscina, do muro lá, que era colado na piscina, e eu estava muito ocupado. Eu passei para um amigo meu, fez o projeto, aí sim, fizeram a cortina lá, toda armada. E agora sim. Agora tá 100%. Pode botar peso, porque você tem o solo, é 1,6 a densidade, a água é 1,6 mais 1 praticamente está dobrando. Sim. O cara não botou uma drenagem, não fez uma estrutura, não calculou. Foi tipo aquele outro vídeo também, em algum local do Brasil, que teve também no Alphaville, né? São Paulo, eu vi isso aí também. Mesma coisa. Sim. E lá naquele dava para olhar a água saindo. Mesmo. A água começou a rachar e a água começou a vazar. Então é tipo assim, a água vai procurar um caminho. E ali já condenou. Começou a vazar, já condenou. Sim. Não tem Perdeu. mais o que fazer. Não tem mais. Fissurou aquela coisa. Fissurou, tu já perdeu a inércia ali, já vai dar problema. Mas na maioria das vezes é uma economia. O cara tá economizando, né? Acha que vai dar certo. Acho que vai dar certo, com certeza. Ou então deixou na mão de alguém que achou, não vai dar problema. Pô, é aquilo que eu falei, engenharia é física e bom senso. A física diz, o peso do solo é tanto, o peso da água é tanto. O muro vai aguentar? Só fazer uma continha simples, continha de padeiro, o cara faz, o engenheiro faz lá e diz, não pode ser assim, tem que botar uma estrutura aqui para aguentar. Uma hora vai romper. É ação e reação, tem que ter uma ação, tem que ter uma reação para poder segurar. Nossa. E aí imagina a dor de cabeça. E eu lembro desse dia aí que rodou e aí gerou todo aquele receio e acaba atingindo o cliente também, né? Acaba atingindo o cliente, com certeza. Imagina ali quantas pessoas, quantas vendas depois. Passou um período assim meio que parado lá as vendas dentro dos condomínios, porque o pessoal ficou imaginando, né, o que podia acontecer. E vale ressaltar aí, né, mais uma vez a importância de Rogério conhecer justamente, ter a especialidade dele nessa questão de fundação, de cálculo, de estrutura para poder fazer. Né, e aquilo que eu falei no começo, o nosso meio, nosso mercado, nossa área de construção civil ainda é muito arcaico. Então, qualquer pessoa constrói hoje em dia. E não é para ser assim. Não é qualquer pessoa que é médico. O médico é médico. Sim. Então, para você construir, tem que ter um engenheiro, tem que ter a engenharia, com medicina, com qualquer área, tem uma gama de coisas. Tem gente que não gosta de projeto, tem gente que não gosta de tocar obra. Mas eu acho que vai muito no sentido do construtor, da pessoa que está ali à frente do negócio, de querer economizar, né? Então quer economizar em uma das coisas que são fundamentais, que é o projeto, né? Começa a querer economizar, Denis, quando uma pessoa que não é da área contrata um engenheiro, quer pagar R$2.000, R$3.000, o engenheiro está dentro pelo projeto. Começa por aí. Isso é, exatamente. Quer pagar um projeto, quer fazer pagar na cabeça dele. Isso. A gente via com mais frequência, né, Demson? Acho que hoje em dia a gente já tem ainda vê. A gente ainda vê, mas eu vejo que assim, a concorrência começou a aumentar muito, muita gente entrando no mercado, muita gente fazendo produto de qualidade e forçou algumas pessoas a melhorar. Isso aí, sem dúvida. Mas ainda tem muita coisa errada no mercado aí. É como você está falando, tem muita coisa errada. Mas o que pode ser feito para mudar isso? Fiscalização, CREA tem que fiscalizar. O CREA, antes você mandava o projeto lá, eles olhavam o seu projeto. Hoje em dia você tira uma RT, está liberado, não olha nem projeto nem nada. O CREA não fiscaliza. Entendeu? Tinha que mudar a lei, tinha que fazer alguma coisa. Começaria por aí. E aí isso aí pode trazer problemas enormes daqui a pouco, né? Porque a gente está num ciclo enorme de construção. Né? Muita gente construindo para todo lado. Criou-se um mito que construção civil você ganha dinheiro fácil. Você não ganha dinheiro fácil em canto nenhum. Construção civil, acho que é isso mesmo, viu, Rogério? Tu entrou num ponto fundamental. As pessoas estão entrando no mercado de construção visando lucro. 100% lucro. E não é isso. Não é isso. A minha ideia não é essa, a minha cabeça não é essa. Eu não quero. O lucro é consequência de um trabalho bem feito.
Não adianta eu fazer uma coisa aqui, ter o lucro e na frente ter um problema. Eu tenho um nome, mais do que um lucro, é meu nome. Para deixar bem claro aqui para todo mundo, ninguém aqui é contra lucro. Tá? Não. O que a gente está fazendo tem que ter o lucro, né? Tem que ter o lucro. Visando só o lucro. O lucro agora, tem que ter, trabalhar de graça. O errado é ter realmente essa visão de 100% lucro e nada mais só importa. Só o lucro, né? Não pode ser assim. E a gente recebe lá no escritório uma quantidade enorme de pessoas, né? Não são construtores, na verdade, são pessoas que estão indo para a região assim para iniciar, porque eles querem investir. Então o pensamento deles é investir, e isso tem sido cada vez mais frequente. Só que tem aquelas pessoas que de fato, não, eu quero investir, mas eu quero investir com segurança, eu quero que vocês me indiquem uma pessoa que trabalhe de forma correta e tudo mais. Mas também tem aquela outra galera que não, que aí já vai direto, já contrata lá o mestre de obra. Não dá um EPI pro mestre de obra, não dá uma orientação, não dá nada. Nada contra o mestre de obra, nada contra, porque o cara tem experiência e tudo. Mas não é o certo. Não é o certo. Ele tem experiência, mas ele não conhece. Ele sabe a prática, mas ele não sabe detectar que aquilo vai ter um problema, que o projeto pode dar um problema na frente, que o terreno está assim, de um jeito ou do outro. Ele não consegue, porque ele não estudou para isso. Sim. Entendeu? Então a pessoa constrói desse jeito e vai ter um problema lá na frente, com certeza. Ele usa só a experiência dele e tal. Aí muitos ficam só replicando aquele projeto sempre. Só que aí tem um detalhe, né? Você replicar projeto, por exemplo. Claro, é mais fácil para a equipe ali que conduz aquilo dali, né? Porque aí você vai fazer um projeto que você já conhece, e vai fazendo. Só que muda o solo, muda o local, muda o nível. Então, cada projeto em cada local diferente, detalhe, eu também não sou engenheiro, também não sou da área, mas eu tenho noção e eu sei que vai mudar. Não vai mudar? Vai mudar, com certeza, com certeza. Tem uma investigação do solo, e a partir daí você pode até adaptar um projeto, mas vai mudar até a própria posição do sol mesmo. Sim. Você vai botar o mesmo projeto? Não, às vezes você investe um quarto de um lado para o outro, então você tem que mudar a estrutura. Você mexe nisso aí, sol, você tem que estudar isso, você tem que estudar. Não é tão simples chegar e fazer. Se fosse simples, todo mundo fazia e ninguém precisaria de uma faculdade. Mas aí o problema está aí, né? Porque não é tão simples, não pode ser tão simples, mas muita gente acha. E aí eu acho que o problema está aí, né? Porque aí tem muita gente que, não, isso é simples, é fácil. Eu pego alguém que tem experiência, vai lá e constrói e tudo mais, e essa pessoa vai tomar de conta da obra e no final eu vou ter meu lucro e pronto, acabou. Eu já escutei muita gente, construtores, acho que não são construtores, mas que constrói aí, faz um pilar, um exemplo de 15 por 30 e o cara enche de ferro. Sim. Ele acha que tem muito ferro, muito aço, e isso vai dar resistência. Gente, aquilo que isso é física. O que dilata mais, é o concreto ou é o aço? O aço dilata mais que o concreto. A penetração do aço é muito maior. Se você bota muito aço dentro de um concreto, quando ele dilatar, ele vai virar uma bomba. E aquele concreto estoura o aço. Sim. Você tem que ter uma taxa mínima de aço para o concreto. Olha aí, coisa que... Então, assim, as pessoas não sabem. Acontece. É difícil de acontecer? Sei, depende muito de uma carga. Mas existe o risco. Existe o risco. Isso é norma. As pessoas não seguem norma. Muita gente não segue norma. Não quer pagar um engenheiro que faça um projeto, que vá acompanhar, que realmente siga o que tem que ser. Você tem condições de você maximizar meu lucro em quê? Em compras. Sabe? Você compra bem como fornecedor, compra direto de fábrica. Treinar uma equipe, você planejar sua obra, você organizar essa quantidade de obra. Se você conseguir botar os insumos perto de onde o cara vai trabalhar, o cara ganha 5, 6 dias no mês. Imagina só, o pessoal vai fazer um planejamento de uma obra. Aí, um terreno de 30 metros. Ele bota os insumos dele, bota areia no canto, brita no outro, tijolo no outro, bota tudo espalhado no lugar que ele acha que tem que colocar. E a betoneira distante. Às vezes nem pensa, nem planeja, existe, né? Por quê? Porque a pessoa não estudou isso, não é da área. Sim. Entendeu? Aí, então, às vezes, perde muito tempo com isso. Enche a obra de gente, acha que muita gente na obra vai ser mais rápido. Nem sempre. Se botar muita gente, as pessoas vão conversar mais, vão ficar se batendo, entendeu? Então você tem que dimensionar a equipe bem dimensionada, você tem que comprar bem. Nisso aí você consegue maximizar seu lucro. Visão interessante. Eu costumo falar para algumas pessoas, obra pública, da obra de construção pública, de edificações, o lucro é de 8 a 15%. Se tiver alguém dizendo que está ganhando mais, está fazendo mágica, não sei fazer mágica. Não tem como.
obra particular, de construção, você ganha um pouco mais. Agora, engenharia não é mágica. Eu vou construir uma casa que eu vou ficar rico. Não é mágica. As pessoas de fora acham que é isso. Eu vou investir que eu vou ficar rico. Não é mágica. Todo mundo, você ganha dinheiro, ganha. Você ganha, mas você trabalha muito. Não existe dinheiro fácil. Você pode até girar rápido, mais rápido, dá mais do que o mercado imobiliário. Mas Sim. não é fácil. Sim. Qualquer pessoa entrar assim e vou ficar rico do dia para noite. Não, até porque não conhecem. Tem muita gente que pensa assim. Tu entrou nessa questão aí da obra pública, eu ia te perguntar justamente isso. A gente tá falando aqui muito da qualidade, né? E tu preza muito por isso nas obras agora comerciais, mas tu trabalhou muito tempo com a obra pública, né? E aí eu ia te perguntar justamente a respeito disso, né? Nessas obras públicas, né? Essa qualidade, como é que era, essa questão também do custo, do lucro, né? Porque a gente acha, né? Tem-se a visão de que a obra pública ela precisa ser feita de qualquer jeito, porque muitos lá só estão pensando no lucro. Mas tu acabou, acho que, de dar a resposta aí, né? O lucro está naquela margem. Isso. Fora disso, estão fazendo alguma coisa de errado. Eu prefiro não fazer nada de errado. Se eu cobrei não 1000 tijolos... Não é porque é público que tem que ser feito de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, com certeza. A gente tem que preservar. Prezar por uma coisa bem feita. Como é por ser público, a gente tem que fazer até melhor. Mas, infelizmente, a cultura do brasileiro não é essa. A gente vê, assim, alguns públicos, prédios, Minha Casa Minha Vida, caindo, rachando. Estava vendo uma reportagem já desse. O esgoto voltando na casa da pessoa. Isso não foi feito por um extraterrestre que chegou, desceu e fez, não. Foi feito por uma equipe, um pessoal, tinha uma empresa fazendo. E tem muitos casos aí que a gente vê. Infelizmente, é assim total. Que a banda toca. A maioria das vezes são pessoas que não estão preocupadas de fato com as outras, né? Estão preocupadas com o bolso e pronto. É aquela coisa, preocupado com o lucro. Não estão preocupados quem vai morar, se a pessoa que vai morar lá é uma família, e tem uma idosa de quase 90 anos de idade, tem que tirar esgoto de dentro de casa. Não existe isso. O cara não está preocupado com o bem-estar da família. Não, eu quero que a casa que eu estou construindo lá seja uma família abençoada, que vá lá, que cresça, que crie seus filhos, que fique satisfeita. Ali é o padrão médio, o padrão popular, então que depois vá comprar uma casa em outro local, preferência, se quiser que seja a minha casa, que eu estiver já em outro local, mas que tenha uma referência, que tenha uma coisa boa, uma qualidade boa. Sim. Quando eu vou numa concessionária comprar um carro, eu não vou comprar um carro hoje para daqui a um ano o carro está se desmontando todinho. A casa é a mesma coisa. A expectativa que se cria quando se vai comprar uma casa, porque você está mexendo com o sentimento ali da família inteira, né? É um sonho da família, isso. Bacana. É um sonho de uma vida toda, né, Rogério? E às vezes... E dependendo, pode virar um pesadelo. Um pesadelo gigantesco, né? E tu até comentou comigo há pouco tempo, disse, Paulo, não sei se eu construo a minha casa ou se eu invisto, que a gente continua investindo. Eu disse, meu amigo, bora continuar investindo, porque eu acredito que vai ter muito sucesso aí nessa... Quando se tem esse tipo de pensamento, se tem sucesso, às vezes você pode ir mais devagar, né? Porque você está seguindo o caminho correto. Você não está buscando atalhos. Né? Isso. Porque a busca pelo atalho é porque muita gente consegue acelerar o crescimento, né? Buscando esses atalhos. Mas em uma hora ou outra vai dar algum problema. Né? Não tem como. Uma hora ou outra vai ter problema, vai começar a surgir questões. E a gente já viu isso acontecer com algumas pessoas por aí. Então é seguir esse caminho, no caminho certo, mais lento, mas uma hora as coisas vão começar a crescer de uma forma mais ampla, né? Uma coisa que eu vejo que o pessoal também aqui não faz muito correto, eles costumam fazer só uma fossa, Não, você tem que fazer fossa e sumidouro. Que o tratamento de fossa e sumidouro é 48%, é quase nada, mas é melhor do que só um buraco que chamam de fossa, para a pessoa vir esgotar. É que infelizmente não tem esgoto, né? Então, na casa, o que eu fiz? Fiz a fossa com um batedor, porque a parte de soda não vai passar para o sumidouro, e o sumidouro, que é a água, a parte líquida, vai infiltrar no solo. Lá no fundo, não vai encher nunca, isso eu tenho certeza. A fossa totalmente permeabilizada, porque você tem que permeabilizar, ela tem que ficar hermeticamente fechada, por causa que as bactérias que agem no lodo, no esgoto, que come a parte grossa, a parte sólida, e a água vai para o sumidouro. E eu vejo muita gente fazendo só um buraco, uma manilha, pronto, é fossa. É a fossa. É um buraco, uma fossa negra, um buraco lá, não é uma fossa sumidouro. Existe norma para fossa sumidouro.
Nossa, mas que muita gente nem sabe. Muita gente nem sabe. Com certeza tem muito construtor e que também é falha da questão da fiscalização, né? Que não existe. Porque aí se faz uma coisa que é errada, uma hora vai ter o problema. Né? E muitas vezes não é aquele construtor ali, aquela pessoa some. Construiu, veio o problema, cadê o construtor? Né? Se ele não faz corretamente, período chuvoso, o lençol freático aumenta, vai ter que chamar o caminhão limpa fossa toda semana para esgotar, todo mês. Sim. Quanto é que custa? Isso é uma coisa, um prejuízo grande. E Rogério, e falando um pouco sobre essa questão de equipe, né? A gente vê muitos construtores falando de mão de obra, né? Hoje tu tem problema com mão de obra? Como é que tu lida com essa equipe? Como é que tu pensa em fazer até mesmo para essa expansão, né? Pensando agora já mais 2 casas, né? A gente tem esse ciclo de 5 casas lá no Alto do Turu e de repente para uma expansão até para outras regiões. Também são pessoas que vieram contigo da obra pública? Alguns sim, e outros estão comigo nessa parte privada, já estão há 3 anos com obras privadas particulares, 3, 4 anos e estão agora no mercado. Uhum. Eu tenho uma equipe boa, muito boa, eu tenho 3 mestres muito bons, pessoas novas que assim, interessadas, Sim. sabe? E eu costumo falar para eles assim, um deles é o Thiago, todo dia eu aprendo uma coisa nova e eu espero que você todo dia aprenda uma coisa nova. Eu não quero que você chegue aqui e faça a mesmice, tudo tem um porquê. Se você vê alguma coisa diferente, mandar você ver alguma coisa diferente, pergunte por quê. E eu vou explicar, você vai entender. Sim. Se você chegar e fazer isso aqui como se fosse um robô, você não está aprendendo. Uhum. Você está fazendo só. Então eu quero que você cresça. Então tem equipe muito boa, que ele é um mestre, ele é carpinteiro, tem equipe boa de ferreiro, armadores. Uma equipe mais sazonal é de acabamento, porque as pessoas de acabamento só estão no final da obra. E às vezes quando a gente precisa, eles estão trabalhando. Uhum. Estão em outra obra. Acaba tendo que buscar um outro profissional. Tem que buscar outro profissional. Igual eu também faço uma reforma de casa, eu tenho que ficar mudando, porque como eu não sei quando eu vou fazer, aí eu não sei se a pessoa vai estar disponível ou não, aí às vezes eu tenho que fazer essa mudança, né? Mas é sempre um desafio. Mas a mão de obra melhorou muito aqui em São Luís, Paulo. Eu te falo, assim, eu conheço esse Brasil quase todo, melhorou muito. Tem muito profissional bom aqui. Mas tem muita gente que reclama ainda, né? Sobre essa questão. Muita gente também reclama que quer pagar pouco, quer achar que o cara não quer pagar o que vale. O que é certo, assim, o cara vão te cobrar um preço absurdo você pagar assentar o piso que não tem condições de você pagar. Agora, o cara que assenta o piso numa casa popular não é a mesma pessoa que assenta o piso no Alphaville, num padrão alto. Então, o cara que assenta o piso melhor, ele ganha mais, logicamente. Ele é mais valorizado. Então, às vezes, a pessoa não quer gastar um pouquinho mais. E tem gente que não tem essa visão. Ele quer pagar o mesmo preço lá no alto padrão que ele paga no popular. Né? Então, é mais difícil, né? É mais difícil. Essa questão da valorização das pessoas. Isso. Né? Então, é um olhar que tu tem também nessa questão da equipe, né? Tá sempre valorizando, sempre ensinando aí o mestre, como tu falou, buscando realmente pagar mais do que ali, às vezes, é o convencional que outras pessoas pagam, mas para realmente ter profissionais de qualidade, né? Então preza muito por isso, né, Rogério? Na minha obra, Paulo, eu não tenho aquele servente que só serve para carregar coisas. Sim. Não. Na minha obra eu tenho aquele servente que ele é meio oficial, ele ganha como meio oficial. Ele faz uma alvenaria para mim. Quando eu vou fazer uma sapata, em vez de usar forma, eu uso alvenaria, eu faço a forma com alvenaria, em vez de usar madeira. Ele faz essa alvenaria para mim, ele sabe fazer um reboco. Então ele está se qualificando. Eu costumo perguntar: fulano, você gosta do que você faz? Você gosta de construção civil? Então, se você gosta, você vai aprender. Eu quero que você cresça, eu quero que você aprenda. Sim. O cara está trabalhando para mim. Ele tem 30 anos hoje em dia. Daqui a 20 anos, ele vai continuar sendo servente, carregando cimento, tijolo. Você quer que ele evolua, Quero né? que ele evolua, entendeu? Até porque ele não vai ter nem condições físicas de trabalhar, porque realmente é um trabalho penoso. Condições físicas é um trabalho penoso. Pesado, É pesado, é sol. Esse sol que a gente está aqui de Isso. 40, Nossa, hoje nossa. 45 graus, que pelo menos é o que estavam falando aí, né? Sensação térmica de 45. É um trabalho muito penoso. Eu já estava no Alphaville de manhã, locando lá a casa que a gente estava começando, um sol realmente deu para amolecer. Quando eu fui lá na casa, o vento, a casa estava construída, a casa da estrutura estava construída, deu uma refrescada lá, mas estava muito essa quente. questão do sol, do calor e tudo mais, existe hoje formas que eu sei que existe, né, mas é praticado formas de isolamento térmico, algum tipo de material que minimize esse calor todo que tem sido constante aí nos últimos anos?
Existe, muita gente usa aquelas placas de isopor. Uma das vantagens, lembra que a gente conversa no terçado, mas a vantagem da laje terçada é essa, como o enchimento é de isopor, se for isopor, né? Muita gente usa cerâmica, se for isopor ele é isolamento térmico, ele facilita, existe. Mas o melhor mesmo é um projeto bem feito, com bastante ventilação. O que é a ventilação? O vento, ele tem que entrar e sair. O vento, não adianta você ter o vento vindo da tua esquerda, você ter uma janela na esquerda e não ter a da direita para sair. Então o vento ele tem que entrar e sair. É um projeto bem feito, uma casa escolada, bem pensado, bem analisado, bem planejado. Isso. Porque muita gente não faz esse planejamento, não pensa esses detalhes como você falou, até onde eu vou guardar o material, onde eu vou colocar, em que momento eu devo comprar esse material, se é antes, se eu vou acumular. Então não se tem um planejamento, vai fazendo, né? Vai acontecendo, vai improvisando. Vai fazendo e vai empurrando e vai tropeçando. No final dá certo, mas você vai fazendo. Mas esse está perdendo dinheiro, aquilo que eu te falei. Você tem condições de você botar o melhor material. Na nossa obra a gente usa o tubo de primeira, cimento poti. Não fui contratado pela poti e falei propaganda não, mas e assim, e aço o melhor que tem, não tem questão de refugo, não tem. Eu quero o melhor realmente para não ter problema. Eu vou economizar, vou ganhar mais dinheiro, economizar onde? Na compra bem feita, na questão do canteiro de obra mesmo, na otimização das equipes, nisso aí você consegue economizar. E uma coisa que você falou que chamou a atenção é a questão de tempo também, porque o tempo também é uma forma de economia, né? Porque você reduzir o prazo de obra, você está economizando também. Você paga hoje como a equipe? Eu pago mensal. Pago mensal e aí eu sou um bom patrão, o pessoal, eu pago bem acima do mercado. Eu pago bem acima do mercado. Isso é bom porque acaba motivando a equipe toda, né? A valorização é extremamente importante. E a gente percebe isso nas visitas. Lá com o pessoal. É diferente. Porque a gente sabe quando a pessoa ali está trabalhando mesmo por trabalhar, ou quando a pessoa ali está realmente fazendo aquilo ali com gosto, sabendo que está sendo bem tratado. A gente vê desde a qualidade do bandeco. Eu presto atenção em tudo isso. Nas obras. E quando você vê uma equipe motivada, você vê até assim a pessoa, a preocupação da pessoa, né? Eu lembro que uma das vezes que a gente esteve lá, aí eu cheguei, eu nem cheguei falando, porque eu estava com o celular na mão, né? Então eu estava no celular na mão, aí eu estava falando com uma pessoa, aí quando eu terminei de falar com uma pessoa, eu coloquei na câmera aqui para fazer a foto para mandar para a equipe, né? Onde eu estava lá e tal. E aí o rapaz me olhou com o celular na mão, aí ele já foi tirando as coisas da frente da casa, já foi limpando a casa. Então a gente vê essa preocupação, né? A equipe, a gente sabe que tipo assim, a pessoa vê e diz assim, a pessoa tá filmando ali, então deixa eu ajeitar aqui porque vai melhorar a imagem, provavelmente vai mandar para algum cliente, alguma coisa do tipo. Ou seja, tem a preocupação com o negócio. E isso demonstra que de fato aquela pessoa está envolvida no processo e não só ali sendo paga para fazer o que ela está fazendo e pronto e acabou, né? Eu converso com todos os meus funcionários, eu trato pelo nome, sabe? Eu costumo falar para eles, olha, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que vocês, eu preciso de vocês para construir. Eu acho que vocês precisam de mim para poder, eu estou dando emprego para vocês, o dia que não quiser mais, cada um segue sua vida, entendeu? Eu costumo ser um ser humano como eu sou, como qualquer pessoa né? Porque eu tenho um pouquinho mais de condições que eu vou tratar as pessoas mal. Não. E ter a felicidade também, eu tenho essa felicidade, quando as pessoas que estão envolvidas dentro do processo começam a evoluir também financeiramente. Exatamente. Isso é muito, cara, assim, a maior recompensa que se pode ter. Porque aí a gente começa a ver que o nosso processo como gestor está dando certo, está funcionando. Isso. E aí eu vejo que você com essa visão, a sua empresa crescendo cada vez mais e essas pessoas também crescendo como profissionais, evoluindo a parte financeira, ajudando as famílias. Então nós facilitamos, né, quando a gente pensa dessa maneira, ajudar várias e várias famílias, né? Porque todo mundo que está dentro da Casa Real, por exemplo, são famílias. O Paulo tem a família dele, que eu já conheço a família toda, e a família de todos os corretores. Então, cada vez mais que essas pessoas evoluam financeiramente, é uma família que está evoluindo financeiramente. É verdade.
E eu falo também muito para meus funcionários para fazerem cursos na área de edificação. Sim, E o sim. Senai tem vários cursos, entendeu? E vai evoluindo, E vai né? evoluindo. E é aquela história, não ter medo de perder esse funcionário. Porque muita gente tem até esse receio, né? Eu não vou qualificar a mão de obra porque eu vou perder ele para o mercado. E é um pensamento assim muito burro. Eu acho também. Cabeça fechada. Porque você tem que fazer com que essa pessoa evolua. Se daqui a pouco ela de fato quiser seguir outro caminho, tudo bem, não tem problema. Mas enquanto ela estiver com você, você tem que ajudar ela e criar meios para que ela evolua. Porque ela vai também te auxiliar, ela vai te ajudar a crescer mais. Eu penso isso também. O meu mestre lá, quando vocês foram visitar, ele foi lá, conversou, falou sobre a casa, sobre a estrutura. Então ele sabe tudo aquilo lá que eu falo, Thiago, isso aqui é assim, a estrutura é desse jeito. Entendeu? Então ele tem condições, quando eu não estou lá, eles têm condições de conversar com a pessoa e passar realmente como é que foi a casa. Não é aquele cara que só faz e trabalha e não sabe conversar. Não, ele sabe o porquê das coisas. Pô, legal. Porque isso aí mostra o tipo de gestão que você tem, né? Meus amigos, eu acho que a gente já está aqui chegando nos finalmente né, do nosso podcast. A hora aqui passa muito rápido. Voou. Né? Voou, foi rapidão. Estamos aqui com o Rogério da Moriá Engenharia, né, nosso parceiro de negócios. E Rogério, para a gente poder finalizar aqui nosso podcast, queria que tu pudesse falar um pouquinho aí mais, né, para as pessoas, né, do teu produto, das qualidades. Como a gente já falou aqui, você é uma pessoa que entende muito da parte técnica, a gente também trouxe isso aqui para o nosso público, para que vocês pudessem também saber da importância de a gente ter ali não só do que a gente vê hoje lá, uma casa muito linda, muito ventilada, mas principalmente porque está ali por baixo da estrutura e do que essa casa pode proporcionar para o cliente e evitar que tenha problemas futuros, né? Mas eu queria que tu deixasse aí uma mensagem final, uma palavra final para o teu público que conhecesse, né, aí o seu trabalho, a empresa, né, os diferenciais e por que o cliente pode esperar na compra de uma casa e lá conhecer a casa que a gente tem lá no alto. O que ele pode esperar, ele comprando essa casa, esperar ser bem feliz, não ter problema. Ele não vai ter problema nessa casa. É uma casa confortável, é uma casa ampla, é uma casa que ele pode fazer uma área de lazer, é uma casa muito, muito, muito ventilada, com materiais de primeira. Realmente ele não vai ter problema. E eu quero deixar aqui com vocês, agradeço a participação. E no debut, as 15 casas vendidas, volta aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Opa, quando tiver com 15 casas e com 50. Vamos fazer essa promessa aí. Vamos lá, vamos estar juntos sempre. E eu agradeço vocês falarem que realmente é a melhor casa do Alto Sul naquele padrão, porque eu quis fazer diferente. Ela é única, né? Na verdade é única, uma casa única mesmo. Casa naquele padrão, pelo preço. Eu até falei, esses dias eu estava comentando com alguns corretores, né? Eu falei que hoje é uma casa que ela não tem concorrente. Verdade. Porque até o tipo de casa é outro, né? Porque existem outras casas lá e casas boas, inclusive casa que a gente faz gestão, mas o público é até diferente. Né? Então tem uma casa lá, tem o pessoal da Palmares, por exemplo, projeto maravilhoso, tudo mais. Outras casas ali na região do Jardim Turu, projeto maravilhoso. A do Fernando já foram todas vendidas, né? A última, mas são públicos diferentes, né? São públicos diferentes, né? E dentro desse nicho, dentro desse ticket médio, a tua, ela é única. Ela é única de fato. E nós que agradecemos, né? Então, agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade, a sua coragem de vir aqui, falar, se expressar, colocar aí para o público todo esse teu conhecimento, o que você pensa, porque a gente sabe que não é fácil, né? É fácil, por mais que a gente esteja aqui em um ambiente onde todo mundo se conhece, às vezes tem aquele receio, eu vou, eu não vou, e eu escuto isso direto dos consultores, não, eu não vou, eu não gosto, eu tenho vergonha e tudo mais. Então é um parabéns também que eu posso te dar aqui pela coragem de vir aqui, de se expressar e de colocar o teu pensamento aí para todo mundo poder entender um pouquinho mais aí da tua empresa. Gostei muito desse bate-bola, espero que os ouvintes, as pessoas que vejam, que estão vendo, tenham aproveitado ao máximo. Com certeza vão gostar. Sabe? E assim, estou sempre disposto, à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa compartilhar com vocês, com algum construtor mesmo, um amigo, colega de profissão, quiser um feedback, alguma coisa, uma conversa, estou sempre disposto a ajudar. Show de bola. Maravilha, pessoal. Então a gente está aqui finalizando o nosso 10º episódio. Como a gente falou para vocês, estamos aí, faltam mais 2 para a gente terminar o nosso
primeira temporada, né, do nosso podcast. E hoje a gente teve aqui a grata satisfação de ter o Rogério. Mais uma vez, Rogério, obrigado aí Obrigado a vocês. Por ter aceito o nosso convite, né, pra gente poder... Eu vou dar um recadinho aqui, pode ser? Pode ser. No dia 12 de outubro, que é Dia das Crianças, nós vamos ter um evento que vai ser uma ação social. Uma ação social chamada Sonho de Criança, onde nós vamos fazer na região ali do Alto do Turu, para ser mais exato ali, Parque das Palmeiras, né, que tem ali uma região onde existe ali umas pessoas naquela região, uma comunidade mais carente, né, e aí nós vamos desenvolver essa ação, já iniciamos, e no dia 12 de outubro nós vamos começar já a fazer a arrecadação de brinquedos, também de cesta básica, e nós estaremos lá, próximo ali do Parque do Alto do Turu, fazendo essa ação a partir das 9 da manhã até meio-dia, com essa comunidade lá, entregando brinquedo para as crianças, entregando também ali um pouco de alimento, trazendo um pouco de alegria ali para essas famílias, tá? Então, recado aí para vocês, dia 12 de outubro nós estaremos fazendo essa ação social chamada Sonho de Criança. E as pessoas podem participar de alguma forma, Davidson? Podem. Quem quiser ajudar com cesta ou brinquedo. A Moriá Engenharia vai ajudar com certeza, Opa, parceiro, e nós olha estamos juntos aí. E você é o primeiro que está sabendo, primeira mão, tá? Primeira mão. Nós vamos fazer o seguinte, nós teremos 2 pontos de coleta, que é o nosso escritório do Araçagi e o nosso escritório do Jardim Turu. E também vamos ter uma chave de Pix, que inclusive nós podemos colocar aqui na descrição do vídeo, que é uma chave de Pix específica para essa ação, aonde quem quiser colocar um Pix, nós vamos, claro, prestar conta tudo no final, então a pessoa vai colocar o recurso lá e a gente vai comprar brinquedo, comprar cesta. Agora, se você quiser doar diretamente o brinquedo ou diretamente a cesta, não tem problema, pode levar nos nossos pontos de coleta, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que a gente vai colocar aqui também na descrição do vídeo, que nós vamos entrar em contato com você, vamos falar com você e vamos combinar de como você pode fazer essa doação. Perfeito? Boa ação, Deus. Parabéns. Cara, muito feliz em saber dessa ação. Eu adoro fazer ação social, ainda mais com criança. Eu brincando na parte, né, lá como nutricionista, né, era a parte que eu mais gostava de fazer. E se prepara, porque todo mundo lá vai se envolver no negócio. Conte comigo, né? Então, já fica aqui o convite para você, quem quiser doar, pode escrever aqui nos comentários, vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. Então, eu tenho certeza que vai ser mais um momento aí bem marcante. E a gente já tem aqui mais o nosso convidado já garantiu também que vai fazer essa contribuição. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês aqui no nosso episódio podcast Sonho Real. E a próxima a gente vai estar aqui junto mais uma vez para a gente compartilhar mais sobre o mercado imobiliário. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado. Tchau. Tchau.